Olá, graça e paz da parte de Deus. Esse pequeno vídeo nós vamos falar sobre a libertação que Cristo, em rápidas pinceladas, a libertação que Cristo nos proporciona. E o texto base de nossas considerações é Colossenses 2,14. Diz o seguinte o texto bíblico: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Nós estamos falando então aqui, Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, por que ele fez isso? Porque às vezes as pessoas serviam a Deus, mas se faziam escravas de líderes. Então, o que acontecia? Tem um texto de Deuteronômio 15, muito interessante, de 12 a 17. O texto diz o seguinte: quando um dos servos ficava devedor, quando um dos seus servos, hebreus ou hebreia, te for vendido, 6 anos servir-te-á, mas o 7º despedirá. Havia então a ideia do servo devedor. Quando ele ficava devendo alguma coisa a alguém, ele se tornava servo devedor, se tornava escravo. Eu estou em Deuteronômio 15. Liberalmente lhe fornecerás do teu rebanho, da tua eira, no 7º ano, daquilo com que o Senhor teu Deus te houver abençoado, lhe darás. Lembrar-te-á de que foste servo na terra do Egito. Então aqui esse texto fala de um servo que era devedor, porque estava devendo alguma coisa. Depois que a dívida era paga, o que acontecia? Se esse servo quisesse ir embora, aquele credor, que não era mais credor, e nem ele era mais devedor, o escravo, que antes se tornou escravo, aquele antigo credor dava alguns valores para ele e despedia. Mas se aquele servo dissesse o seguinte: olha, eu gostei de ficar aqui, eu tenho carinho, eu tenho amor por você, eu não quero ir embora mais. Aí o que aquele senhor fazia? Furava a orelha dele, está lá em Deuteronômio 15, 12 a 17. Então aí diz o seguinte, versículo 16: se porém ele disser, não sairei de ti, porquanto te ama, a ti e a tua casa, por estar bem contigo, então tomarás uma sovela e lhe furarás a orelha na porta, e serás para sempre teu servo. Aí ele passa a ser não mais um servo devedor, um servo remido, porque ele tinha sido remido. Então, esse texto é muito curioso quando fala assim, em Colossenses nós lemos, tendo cancelado o escrito da dívida. Portanto, quando Cristo morre e crava na cruz a nossa dívida, nós não somos mais servos devedores. Outro texto muito, muito interessante que eu gostaria de ler, João 15, 14 e 15. Vós sois meus amigos, Jesus dizendo, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamamos mais servos devedores, mas não chamamos mais vocês de servo, porque o seu servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então, esse texto aqui é para nós afastarmos essa ideia de que você agora é crente, então você é servo devedor. Que faz qual é a fisionomia do devedor? É cabisbaixo, é triste, porque ele deve, ele está devendo. E então, se ele está devendo, ele é triste, ele vai andar derrotado, porque ele está devendo. Mas Cristo muda essa ideia. Muitas pessoas pegam um livro de Romanos, quando Paulo fala assim: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes. Então pega esse texto fora do contexto e diz o seguinte: Paulo era devedor. Mas na verdade, quando se lê muitas vezes Romanos 1,14, mas esquece o que está escrito no 15, no versículo 15, porque no 15 fala assim: por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. O que Paulo estava dizendo? Paulo tinha perseguido os povos, os gregos. Paulo tinha perseguido os bárbaros, os gregos. Como ele tinha perseguido e agora ele tinha se convertido, então ele falou assim: sou devedor não de Deus, porque Deus não o via como devedor. Deus não via Paulo como devedor, porque Deus sabia da morte sacrificial do Senhor Jesus, sabia que Paulo era um amigo dele, como Jesus disse aos seus discípulos. Então, Paulo estava dizendo que ele estava devendo a esses povos, porque ele tinha perseguido esses povos. Então ele falou assim: quanto está em mim, agora, para compensar que eu persegui vocês, agora eu vou pregar o evangelho para vocês. Então não havia a história
a ideia de servo devedor. Então o servo devedor é o servo derrotado, é o servo que não tem alegria porque ele deve. Então ele tem que pagar um preço. Olha, você tem que pagar um preço, porque o preço que Jesus pagou não foi suficiente. Então você tem que complementar esse preço. Então você tem que trabalhar para a religião, você tem que cumprir as metas mensais, semanais, você tem que cumprir essas metas porque você é devedor. Mas é interessante que Paulo não fala isso, ele fala o seguinte: tendo cancelado o escrito da dívida, portanto você não deve mais, porque o Senhor pagou o preço por você, que essa dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, olha, você agora não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você tem que ser assim, você tem que cumprir essa liturgia e tal, que era contra nós, que constava de ordenanças, que não está escrito na Bíblia, né? O qual nos era prejudicial, porque o débito nos traz prejuízo. Aí o que Paulo fala? O Senhor Jesus removeu inteiramente, não é em parte, ele removeu inteiramente o débito, encravando-o na cruz, pregou na cruz, você não deve nada, você não é mais servo devedor. Você tem que ter, é bom que se tenha isso, porque quando ele passa a não ser mais devedor, ele tem uma alegria, porque ele foi remido. Então Deus não quer servos devedores, ele quer servos remidos, remidos pelo sangue de Jesus, remidos no sacrifício do Senhor. E é isso que o texto de Deuteronômio fala. O texto de Deuteronômio 15, 12 e 17 cria as duas. O primeiro momento cria um servo devedor. Depois esse servo paga dívida por um terceiro, por um parente remidor. Então se ele quisesse permanecer servindo aquele senhor, furava a orelha dele, porque ele ouvia aquilo que era doutrina correta. Então ele passava a não ser mais servo devedor. Então ele falou assim: olha, eu quero agora servir a você, eu gostei da tua casa, eu quero te servir, quero continuar servo, porém não mais servo devedor, servo remido. Essa é a ideia. É isso que eu gostaria de transmitir, para nós termos a ideia, nós termos em conta que a palavra de Deus, ela não nos faz devedores, ela nos faz remidos pelo sangue de Jesus. É importante nós termos isso em mente para nós não andarmos mais cabisbaixos, tendo que pagar um preço fictício, tendo que pagar um preço religioso. Então você vai pagar esse preço, você vai ter que cumprir metas, você vai ter que pagar dinheiro para a religião, você vai ter que cumprir o que o chefe religioso disse, você tem que cumprir as metas ordenadas para aquela organização religiosa. Então metas mensais, semanais, você tem que cumprir como se isso fosse santificação. Santificação muito longe disso, culto está muito longe disso. Às vezes a pessoa cumpre metas, mas o coração dele está longe de Deus. Às vezes ele faz um jejum que alguém impôs e, no entanto, aquele jejum para ele foi um ato mecânico. E as pessoas, poxa, ele é um servo devedor, né? Então, isso é muito interessante. Esse vídeo foi feito para esclarecimento, para nós não entrarmos por essa vertente religiosa, dogmática, que não está, não são doutrinas postas, são doutrinas pressupostas e até supostas. Suposta, o que é suposta? É subposta, postas abaixo. É algo que não é a exegese. O que é exegese bíblica? Exegese, você tirar de dentro da Bíblia, como Cristo falou. Examinai as escrituras, tirai de dentro dela a doutrina. Não é a exegese, não é exegese é você tirar do texto bíblico. Exegese é você trazer uma interpretação da sua cabeça e você fazer o contrário da exegese, você colocar ali, pega um versículo isolado e cria uma doutrina, e as pessoas não podem questionar, como os crentes de Bereia. Tem um texto muito interessante lá em Atos dos Apóstolos, lá em Atos 17, que havia um grupo de homens de Bereia, quando Paulo, na sua segunda viagem missionária com Silas, foi até Bereia, que é uma cidade ali da Macedônia, próxima, 80 quilômetros aproximadamente de Tessalônica, da cidade, daquela cidade ali. Então havia um grupo de homens que eram os bereianos. Quando Paulo foi pregar, o que aqueles homens fizeram? Eles não engoliram aquilo que Paulo disse num primeiro momento, não. Eles pegaram, naquela época não existia o Novo Testamento, pegaram e começaram a conferir na Bíblia se aquilo que Paulo pregava estava batendo com a Bíblia ou era aquilo que Paulo estava criando uma suposta revelação. Então eles conferiam. E Lucas, que escreveu tanto o Evangelho de Lucas como o livro de Atos, Lucas diz o seguinte, que esses homens foram reputados como homens nobres, porque eles não aceitaram, não eram servos devedores, eles eram homens que usavam a sua razão para
para o benefício da obra de Deus. Então eles conferiam se aquilo, mas eles não pegavam a Bíblia aleatoriamente, não pegavam a Bíblia e saíam sorteando a Bíblia, não. Eles conferiam, a Bíblia fala que eles conferiam dia após dia. Eles pegaram a Bíblia e eles pegaram as Sagradas Escrituras e conferiam. Será que isso que Paulo está falando bate com a Bíblia? Será que isso que ele está falando, né? Paulo poderia muito bem chegar e falar uma bobagem qualquer e disse, não, eu estou falando da parte de Deus, é uma revelação, você tem que engolir isso. Não, eles não faziam isso, eles conferiam. Peraí, isso daqui, peraí, servo devedor? Não, servo devedor é aquele que não aceitou o Senhor, não entendeu o sacrifício de Cristo. E então nós deixamos aqui com essas rápidas considerações aquilo que nós queremos dizer que é o estudo bíblico. A Bíblia pura, não é acrescentar fermento na Bíblia. A Bíblia tem que ser lida dentro do contexto, dentro de numa interpretação sistemática, contextual. Não podemos pegar texto sem contexto, é pretexto para heresia, já disseram isso. Então que Deus possa nos abençoar, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento também, não só na graça, mas no conhecimento, senão o crescimento vai ficar monocular, vai ficar capenga. Certo? Que Deus possa abençoar a todos, graça e paz da parte de Deus e que o Senhor abençoe.